Ei! Ei! O que está acontecendo? Vocês não estão prestando atenção? Vai começar o programa Frente a Frente com o Bernardo e hoje tá que tá, viu? Presta atenção que vocês vão gostar. Nada de ficar conversando conversa do lado. Vamos prestar atenção. O programa é para vocês. Hoje eu estou emocionado, eu tô recebendo uma pessoa, para mim, mais do que importante, mais do que qualquer coisa, eu estou recebendo um padre da Igreja Católica. Um padre que, por si só, ele traz uma história de vida, uma história de dedicação. Eu falo de Pedro Savelli. É um padre especial que vocês vão conhecer. A obra, a dedicação, a vida desse homem é um exemplo para todos nós. Padre, meu amigo Pedro, é um orgulho para a BCC Television, um orgulho para esse apresentador, a sua presença, a oportunidade que você está nos dando de poder te entrevistar. Muito obrigado pela sua presença. Eu queria, em vez de existir uma certa praxe que diz que o apresentador fala as coisas do entrevistado, eu já não sou dessa corrente. Eu gosto que a pessoa fale, porque você falando, você fala com mais propriedade, mais conhecimento e dá mais chance de as pessoas te conhecerem. Certo, Bernardo. Eu que estou emocionado aqui nesse momento para essa entrevista. Ainda a língua portuguesa foi engasgada, que cheguei recentemente, eu ainda estou meio confuso nos fusos horários. Então, a nossa pessoa, como diz, é importante, mas ela não é tão importante. Eu acredito que os amigos com a gente tornam-se importantes juntos. Quer dizer, as pessoas tornam-se importantes nesse sentido e, vamos dizer, todo o trabalho vai feito juntos. Então é nesse sentido que estou agradecendo já antecipadamente essa acolhida nesse canal, assim para a gente transmitir alguma coisa. Quanto à minha pessoa, ela é um pouco, vamos dizer assim, um pouco simbólica, como todas as pessoas, os humanos são simbólicos, então a gente agradece a Deus pela nossa individualidade e que cada um traz consigo uma coisa muito particular, única, e a gente então agradece os dons que Deus vai concedendo a cada um, e eu agradeço aqui os meus. Nesse sentido, eu tenho uma trajetória de vida que nasci na fronteira com o Paraguai, precisamente no estado do Paraná. O Moarama é a cidade registro, mas ainda é nos buracos da região que eu nasço. Eu não sei se é esse o verbo mesmo, nasci, né? Que nasci. E depois, quando tinha já 15, 16 anos, que venho para São Paulo. E aí depois entro no mosteiro, numa comunidade de monges beneditinos valombrosanos, propriamente em Pirituba. E lá eu comecei uma trajetória de experiência para ser monge. E ao mesmo tempo estudando, né? Mas essa experiência. Em 85, propriamente dito, retornei ao Paraná, em Ponta Grossa, para fazer o noviciado, segundo a tradição das congregações religiosas e das ordens religiosas, tem um ano canônico de noviciado. Em 85 eu fiz esse noviciado na cidade de Ponta Grossa, numa comunidade beneditina que estava surgindo, nascendo em ascensão. Então agradeço muito também a todos aqueles meus co-irmãos que passamos juntos aquele ano de 85. Retornando novamente à minha comunidade de origem, a Pirituba, comecei os estudos de filosofia no Mosteiro São Bento. 86, 87, estudei filosofia no Mosteiro São Bento, já na trajetória para ser ordenado também presbítero. Então, 86, 87 no São Bento. Quando terminei São Bento, alguns professores me insultaram dizendo: você deveria estudar e aprofundar ainda mais filosofia, já que você gosta. Então presta vestibular. Prestei vestibular para reconhecer o curso na PUC e na USP. E aí entrei na USP. E como eu não tinha dinheiro para pagar a PUC, então vai na USP mesmo, né? E simultaneamente, 88, 89, 90 e 91, continuei estudando filosofia, bacharelado, licenciatura, e ao mesmo tempo estudava teologia aqui no Pio XI, aqui sempre no Instituto dos Salesianos. Então, de manhã teologia, à tarde filosofia. E uma vez por semana que não tinha aula, ia estudar música. Então, quer dizer,
Foi o tempo que dormi poucas horas por noite, mas até hoje durmo pouco mesmo, até hoje, né? Então, para dizer, foi um tempo muito corrido, muito intenso, e em 92 vem a minha ordenação presbiteral, 9 de fevereiro de 92. Eu entrei no mosteiro para fazer a experiência 8 de fevereiro de 82 e 10 anos depois ordenava padre, presbítero, 9 de fevereiro de 92. E a profissão religiosa tinha sido no ano de 88, né? No finalzinho de 88, já me tornava monge beneditino, já incorporado, vamos dizer assim, na congregação dos monges. E como todo jovem padre sonha com algumas coisas, naquele momento meus superiores aconselharam que eu fosse a Roma estudar, porque eu gostava de estudar, era jovem, 25 anos, né? Então eu fui para a Gregoriana para estudar exatamente, chamasse um curso Teologia Fundamental, que seria um pouco a relação entre a razão, fé, essa relação um pouco racional e um pouco de fé. Comecei esse curso, mas só pude estudá-lo por 3 meses, tive que retornar a Pirituba. Nossa comunidade passava por uma dificuldade de pessoas, tinha pouco pessoal para trabalhar, e um padre tornou-se padre diocesano e um outro teve que retornar à Itália. E eu era o único padre ordenado que poderia retornar à minha comunidade de origem para socorrer aquele momento. Então foram uns tempos assim difíceis e é quando eu inicio também o tempo de pároco. Então em finalzinho de 93 e 94 até 2013, setembro de 2013, fui pároco numa paróquia chamada Nossa Senhora da Assunção, aqui em Pirituba, onde está também a nossa comunidade de monges. E aqui então a gente desenvolveu uns trabalhos. E esse tempo todo os monges sempre mais ou menos queriam que eu voltasse na Itália, alguns em capítulos, porque a cada 6 anos tem capítulo geral e elegem, vamos dizer assim, o abade e seu conselho, e por 2 ou 3 vezes quiseram que eu retornasse à Itália, mas eu tinha uma obra muito grande aqui em Pirituba, que era construir a igreja, e uma igreja-templo, mas não era só a igreja-templo que a gente construía também uma comunidade de fé, com muitos amigos voluntários, que eram centenas de pessoas envolvidas nos nossos trabalhos sociais, sobretudo. Eu quero te cortar. Então quero pode. te fazer, porque esse assunto da comunidade, da igreja, eu quero voltar depois. Tá. Eu tenho muita curiosidade de saber uma coisa. Como a pessoa descobre que ela quer seguir uma carreira religiosa? É por intuição, é de repente, é por exemplo? Como que você descobriu? Eu acredito naquilo que aconteceu comigo. Uma vontade de seguir aquilo que é o Evangelho. Aproximar da verdade do Evangelho, que é uma verdade de salvação da eternidade, mas é também de salvação da humanidade. De salvação no tempo, não de salvação do eterno, mas da salvação no tempo. Aquilo que a gente, lendo o Evangelho, aprofundando as Sagradas Escrituras, nós vamos descobrindo que Deus vai fazendo um trabalho com o povo e vai fazendo conosco também. Então aqui eu vejo uma identificação muito grande com a questão do reino de Deus, que nós podemos de fato ir construindo e antecipar. E foi a partir dessa intuição, vamos dizer assim, que a gente se sente chamado. Mas todos nós somos chamados por Deus a superar a nossa humanidade para identificar-se com Ele, nesse sentido. A nossa vocação é para ser divinos, e não somente na base do humano. Então, eu acredito, e isso aconteceu comigo, é uma resposta que vai sendo dada numa necessidade quase, vamos dizer assim, numa necessidade de identificar-se com aquilo que é a nossa vocação original. Quando nós dizemos somos filhos de Deus, não é uma coisa pouca, é uma coisa da deificação. Os humanos devem buscar a sua origem e está em nós. Então é esse o sentido da minha vocação e que é uma tentativa de resposta, claro, nas imperfeições, nos limites, nas realidades que vivemos, né? No tempo e no espaço propriamente, concretamente em que vivemos, que a gente vai responder a esses desafios. Mas eu estou ainda hoje tentando responder a ser um bom padre, ou ser um monge, ou ser um bom cristão, ou ser uma boa pessoa, é nesse sentido.
Mas então por isso que é uma vocação que vem do... A sua vocação nunca foi questionada? Ah, sem dúvida, continuamente. Foi, continuamente? Continuamente, a gente é sempre questionados. Nós somos questionados continuamente. Eu não acredito que alguém não tenha sido nunca questionado da sua existência, da sua profissão, das suas atividades, se está fazendo bem ou não, se poderia fazer melhor ou não. Eu me sinto sempre questionado. E é nesse sentido que a gente vai aceitando também os desafios. Então não podemos ser pessoas fechadas, nesse sentido eu não considero uma pessoa fechada, mas sempre disposto ao desafio. Claro que com o pé no chão, com as nossas dificuldades, nossos medos de se arriscar em algumas coisas, mas sempre com o pé no chão, mas sempre aberto também à intuição do Espírito. Porque é Deus que chama. Ali não tem... Chega um momento que a gente sabe que quando descobre que a vida não nos pertence, que a gente tem uma história e nasce como dom de Deus, a gente pode também dar uma resposta que aquilo que nós vamos fazendo tem a mão dele, o seu Espírito e as nossas intuições para ler, para descobrir, para refletir aquilo que ele está esperando da gente. Porque eu acho que a vida do religioso, eu digo como em geral, mas agora voltando um pouco para a Igreja Católica, a vida do padre é muito difícil. Sem dúvida. Porque é uma vida de privações. De privações, de renúncias. A renúncias. gente acha que padre tem uma vidão, não tem. De renúncias. Renuncia a tudo, não tem direito a nada. A única coisa que você faz na tua vida é servir os outros, se dedicar aos outros. Isso é difícil. Porque, como ser humano, eu acho que todo ser humano, eu acho que é uma coisa nata do ser humano. Ele sempre quer algum conforto, algum título, algum degrau de grandiosidade. E o padre não tem nada disso. O padre trabalha, principalmente aquele que trabalha na igreja, ele acorda, ele reza a missa, ele vai se dedicar aos pobres, ele vai fazer isso, vai fazer... É uma vida muito dura. Sem dúvida, é uma vida de renúncias e, de fato, aquilo que nós somos convidados é, de fato, ter renúncias não para um benefício próprio, não para se esconder, mas para, de fato, servir melhor às necessidades com as quais nos deparamos. E, sem dúvida, é uma vida de renúncia, mas, ao mesmo tempo, de gratidão. Porque uma das coisas importantes que na minha vida assim, de atividade, vamos dizer, atividade social, é descobrir que alguém que de repente estava numa situação não confortável, morando em barracos, né? Algumas crianças que a gente deparou, depois de 5, 10 anos, tinha arrumado um trabalho, já tinha se encaminhado, não queria mais morar em barraco, mas queria buscar... eu acho que é o pagamento da pessoa. Exatamente, Você vê que você construiu, você ajudou. Transformou uma pessoa. Colabora para que alguém tenha uma dignidade em termos de qualidade de vida, vamos dizer assim, material. Mas, sobretudo, também é a qualidade de vida espiritual. Quantas pessoas, né, na nossa atividade pastoral, sobretudo na catequese de adulto, batizados de adultos, que nós tínhamos atividade muito grande aqui no Brasil, com essa atividade pastoral intensa, muitas pessoas descobriram verdadeiramente o sentido da existência, abrindo-se para a dimensão da fé, para reler a existência nessa dimensão e descobrirem também as pessoas. Que diante da fé que a gente descobre não só a nossa existência, mas o próximo. Eu acho que é mais difícil ainda para a vida do padre. Eu não sou padre, mas eu admiro muito. Justamente é o voto de pobreza, é a renúncia a tudo que é material. Porque o padre, eu tive a oportunidade de conhecer, conviver através da minha esposa, com o padre José Samaritano. Minha sogra contava que ela era muito ligada a esse padre, um italiano, lá em Assis, cidade de Assis, São Paulo. Minha sogra dava dinheiro para ele comprar roupa, porque as batinas dele estavam todas rasgadas, poídas. O senhor vai comprar, padre? Vou. Ela dava o dinheiro, uma semana depois, cadê a roupa nova? Eu desisti. Ele não quis comprar. Ele pegava o dinheiro e comprava leite, dava para os pobres, comida, não sei o quê. Minha sogra chegou a um ponto que não dava ela mais. Mandava fazer para ele dar. E algumas vezes ele vendeu a batina
para poder comprar leite, para poder comprar comida. Esses são os verdadeiros santos. Nem todos conseguem ser assim. Os humanos também, tem muitos que de repente não conseguem ter esse grau de despojamento, de dedicação ao próximo, de renúncia material. Tem muitos que de repente não conseguem ainda esse espírito de renúncia nesse grau. Mas sem dúvidas, nós temos muitas pessoas no mundo inteiro, não só, vamos dizer assim, não só os padres, muitas pessoas que se renunciam para ajudar o próximo. Mas, sem dúvida, o padre é, por primeiro, um convidado a renúncias, por conta da sua vida. Faz parte do voto. O padre faz parte. Ele não renuncia ao bem material? Não faz parte propriamente dessa renúncia, sobretudo do padre. Do religioso, sim, tem o voto de pobreza. Do padre em si não tem esse voto de pobreza, mas tem o voto da testemunhança. E é um voto de consciência, que é muito mais forte do que um voto legal ou oficial, não sei como podemos explicar. Quer dizer, porque o voto da consciência, do testemunho, se ele está anunciando exatamente o reino de Deus que se constrói na fraternidade, na partilha, como ele pode usufruir de bens materiais e ver os seus irmãos na penúria? É questão da consciência, que é muito mais profundo do que um voto. Então, nesse sentido, o sacerdócio, ele de fato se identifica com o sacerdócio de Cristo. Nesse sentido, é de fato uma participação na vida daquele que renunciou à própria vida, não só bens materiais, renunciou à vida divina que possuía. Então aí essa questão, vamos dizer assim, da relação do padre e do presbítero com a pessoa de Cristo, ela é muito importante. E aí, vamos imaginar, os religiosos têm um voto de pobreza, castidade, pobreza, obediência. Os padres diocesanos têm um voto de obediência, de castidade, não de pobreza, mas o de pobreza vai implícito na testemunhança. Então, e aí o povo sabe, o padre que como que é a palavra em português? Avaro, que se apega a bens materiais, né? Entendeu? Aquele que é avarento. Avarento. Então, o avarento e daquele que, ainda que se use dos bens materiais, tem a disponibilidade, a disposição de estar próximo de quem sofre. É esse o sentido e que nós não podemos negar. Esse nós recebemos não de uma lei da igreja, simplesmente, mas de uma lei que vem através do nosso mestre. Aí vem de Cristo. Aí vem... Se você não cumprir, eu acho que você entra num estado de insatisfação. Isso de traição. De traição consigo mesmo, nesse sentido, sim. Padre Pedro, nós vamos fazer um pequeno intervalo. Obrigado. Depois eu queria conversar com você como foi a sua ida a Roma, como você se projetou chegando a ser reitor. Então vamos fazer um pequeno break. Gente, é 1 minuto só, hein? Sabe aquele aparelhinho que eu sempre falo que muda canal? Sabe? Joga fora. Para você não ter tentação de mudar de canal. Eu preciso da audiência de vocês. 1 minuto. Voltamos já. Otimize seu tempo na cozinha. O forno elétrico Lair é um eletrodoméstico prático e eficiente, ocupa pouco espaço e muito bonito. São diversos tamanhos e modelos que deixam seu assado mais uniforme e saudável, com controle de temperatura e fácil de limpar. Lair, há 78 anos fabricando fornos, fogões e churrasqueiras elétricos e a gás, com muita qualidade e beleza.
Olá, eu sou Elizabeth Sabino Issa, Beth, eu sou consultora ocupacional e vocacional. E hoje eu trago uma dica para que você tenha sua recolocação profissional com mais agilidade e mais sucesso. Busque sempre estar atualizado. Melhore o seu currículo através de cursos de especialização na sua área, aquilo que você gosta de fazer dentro da sua área, talvez até aquele curso de especialização que você sempre sonhou. Dessa forma, além do seu currículo chamar a atenção perante aos outros, na sua entrevista você vai estar mais autoconfiante. Um abraço. Então, falei para vocês que era 1 minuto, foi 1 minuto. Não foi 1 hora como vocês estão falando, não. Foi só 1 minuto. Voltamos, vamos continuar conversando, essa conversa agradável, esse aprendizado de vida que nós estamos recebendo do Padre Pedro. Então, agora eu queria conversar com você, eu queria que você me contasse, você servia aqui no Brasil, o que foi que te levou a Roma? Você foi convidado para ir para Roma por quê? Então, a minha ida a Roma, ela se deve a uma eleição interna da nossa congregação. Então, segundo o direito canônico, as nossas constituições, a cada 6 anos tem um capítulo geral, no qual se elege o abade geral e o seu conselho, que são mais 4 pessoas, que é um visitador, né, que seria o vice do abade, um ecônomo geral, um procurador da congregação e um secretário. Então, é o abade mais 4 pessoas. E a minha ida para Roma se deveu a esse fato. Sendo a nossa congregação de origem italiana, sempre lá se dá esse capítulo, próprio em Vallombrosa, que é a casa-mãe. E em Roma, e Vallombrosa está perto de Florença, que a nossa congregação nasce propriamente lá. E em Roma, na Basílica de Santa Prassede, nós estamos há 820 anos. A convite do Papa Inocêncio III, no ano de 1198, chamou os monges para reger, conduzir e guiar aquela basílica. E nós estamos lá há 820 anos fazendo esse trabalho. O procurador da congregação mora nesse mosteiro chamado de Santa Prassede. A Basílica de Santa Prassede e o mosteiro de Santa Prassede. O que aconteceu? Em 93, quando eu estava em Roma para estudar, depois não dei continuidade naquele período, sempre mais ou menos alguns monges tentaram ver depois, quando fazia voto, quando votava, tentaram me levar lá já. Em 2001, 2007, até depois de 2010, o que era procurador renunciou, era o segundo votado, eu devia ir lá. Mas eu tinha então essa atividade intensa de pároco em Pirituba, construindo um templo, uma igreja, com a ajuda dos leigos e voluntários. E eu estava na fase final em 2007. Eu falei, não posso. 2010, ainda não. Mas quando chegou 2013, ainda que a construção faltasse pouquíssimo para finalizar, eu disse, agora não tem jeito. Se eu devo ajudar a minha congregação, é nesse período que eu tinha menos de 50 anos, é nesse período que eu posso ir para aprender a língua tal como deve se aprender, aprofundar a cultura também, que não é tão simples. E então, quando me fizeram o voto, assim, uma maioria que não tinha como dizer mais não por 4, 5 vezes, eu aceitei, assumi. E sobretudo porque a gente tem família aqui, tem um pai idoso, e os meus irmãos e parentes
tomaram conta, dizendo, fique tranquilo que nós vamos seguir o nosso pai. E aí eu fiquei mais livre ainda para também decidir em aceitar esse cargo. Poderia renunciar, como sempre, não é obrigado, mas diante da realidade nossa de poucos membros também, eu aceitei esse cargo de ser procurador da congregação que mora em Roma, nesse mosteiro, e é reitor da Basílica. Um cargo soma-se ao outro, né? Então, é esse sentido, não foi eu que quis chegar a Roma como um cargo, mas foi por eleição. É até tanto é verdade que o próximo ano tem novamente eleição. Novamente, não sei como vai se dar a situação. Mas eu voltando... Você está em Roma? Há 5 anos. Há 5 anos. Assim, 2013. E próximo ano tem novamente eleição, não sei como será a situação. Por ver um pouco, como somos poucos membros, pode ser até que ainda continue em Roma no mesmo cargo ou desenvolvendo outras atividades. Agora eu voltei às minhas origens, que a minha família é romana. Savelli é romano. Né? O Papa Honório III e Honório IV são romanos, é Savelli. E é ele próprio que também deu uma contribuição, segundo uma história, que a levar os monges lá em 1198, quando ainda era cardeal. E tem tudo a ver. Então eu retorno um pouco às minhas origens. O meu avô não vem de Roma para o Brasil, Savelli, Pascoal Savelli, mas vem de Arezzo, que era pertinho de Vallombrosa. E então a gente acaba retomando um pouquinho as origens e retornando um pouquinho essa realidade. Mas culturalmente eu sou brasileiro, nasci aqui, foram quase 50 anos e tive que trabalhar muito para aprender a língua italiana e sobretudo a mentalidade italiana romana, sobretudo. Porque dizem que é muito difícil você aprender o italiano. Falsos amigos, se diz, né? Quer dizer, é muito próximo, mas te trai. Te trai. É difícil. E quando cheguei lá como reitor e como procurador, não é que tinha espaço tanto de tempo para aprender. Chega celebrando missa italiano e até hoje a gente está lá, né? Assim, ainda tentando aprender. Já melhoramos bastante, mas coincidentemente, na liturgia, para missas, assim, aquela parte que é a pregação, ainda às vezes leio, né? Já estou começando a me libertar da escrita. Uma das primeiras vezes que falei por bastante tempo em público sem ler foi na Rai 2, um programa Sulla Via de Damasco, que foi apresentar a Casa de São Paulo em Roma, porque ele foi hospedado em nossa basílica, Pedro e Paulo. E aí eu falei 10 minutos na Rai 2, num programa que eles têm, assim, foi interessante. E eu vejo que eu estava falando algumas palavras em português, mas saiu bem o meu italiano. Eu acho que o grande êxito não é você falar com perfeição, é você ter a capacidade de transmitir, de que as pessoas do outro lado entendam. Consiga captar o que transmitiu, sem dúvida. Por quantas igrejas você já passou nessa vida sua? Não muitas. Não muitas? Não muitas. Por quê? O princípio do monge, sobretudo no nosso caso, monge beneditino, nós temos chamado voto de estabilidade. Estabilidade e conversão dos costumes. Naqueles votos que você dizia ali, quer dizer, tem o voto da pobreza, castidade, obediência, e nós, não pelo direito canônico, mas pelas constituições próprias dos beneditinos, dos monges, tem o voto de estabilidade. No mosteiro que você entra, você fica, permanece, e conversão dos costumes. Então, por conta disso, no mosteiro que eu entrei em Pirituba, fiquei até 2013. Então foram mais de 30 anos nesse lugar. Por isso foi essa igreja somente aqui de Pirituba que eu tive por muito tempo como pároco. Agora, como vigário, a gente tem uma comunidade de Jundiaí também, eu tive um tempo como vigário nessa comunidade. Teve uns trabalhos pastorais também aqui, quando pároco, na região de Pirituba, na região Lapa, no setor Pirituba. A gente tinha umas atividades em algumas igrejas também próximos, quando padres amigos nos convidavam para ajudar naquele período. E depois, agora, somente na Basílica Santa Prassede. Então, por isso, como igrejas mesmo, para trabalho. Então, são essas duas, podemos dizer, essas duas que identificam mais ou menos o meu serviço sacerdotal, presbiteral, que identifica intensamente essa da Nossa Senhora da Assunção em Pirituba e essa agora a Basílica Santa Prassede. Temos lá um trabalho, não sendo paróquia, temos um trabalho como reitor muito particular, que é acolher
peregrinos, acolher grupos, turistas, passa muita gente naquela Roma. E me visitando por ser brasileiro, muitos brasileiros conhecendo, sabendo, através de amigos. Sempre é difícil o dia que não passa um brasileiro em nossa basílica. E eu digo que hoje a gente tem um trabalho pastoral com os brasileiros naquela basílica muito particular. Para quem chega conhecendo o cristianismo, a história do cristianismo em Roma, conhecendo de maneira aprofundada, é um dado, um conto. Mas para quem chega mais ou menos querendo identificar o Império Romano em Roma, querendo identificar a igreja, assim, com uma história, um patrimônio cultural que a gente não tem nem noção de como conhecer tudo. Porque Roma é uma riqueza, o senhor conhece, sabe o quanto é difícil conhecer toda a história de Roma. E a história e a arte que tem em Roma, arquitetura e beleza. Com esses brasileiros que chegam, às vezes, um pouco sem muita referência, a gente procura dar uma orientação. Então, sobretudo, a partir da nossa basílica, por exemplo, né? Que é um depósito, vamos dizer assim, depósito não é a palavra, conserva, talvez, uma das maiores artes de mosaico de Roma hoje. Não pela antiguidade, é 1200 anos, não é de ontem, né? Não. Mas não pela antiguidade em si, mas por aquilo que ela representa. Porque a nossa basílica ela é muito particular. Pedro e Paulo se hospedaram na casa de um senador chamado Pudente, que o apóstolo Paulo faz menção na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, 21, portanto, a referência bíblica histórica. Pedro e Paulo se hospedaram na casa desse senador, que seria uma das primeiras famílias romanas a aceitar os apóstolos e que se convertem. E para a sede e Pudenciana, que são duas irmãs, Pracede e Pudenciana, filhas desse senador, não só são convertidas com a família, como depois também tem um serviço, acolhe e recolhe o sangue dos mártires. Os mártires, os primeiros cristãos que começaram a ser martirizados em Roma, elas, as duas jovens virgens, vão recolher o sangue dos mártires e colocam num poço, que é na casa do senador, né? Coloca sangue dentro desse poço, tem a tradição até hoje na nossa basílica. Por conta desse vínculo, foi feito com vamos dizer assim, na época do Constantino, quando a religião é assumida pelo Império Romano como uma religião também já do Estado Romano, do Império Romano, constrói uma primeira basílica pequena, com elementos tal dos templos que os romanos levavam para Roma, uma basílica romana pequena, em 320 por aí, não sabemos precisar, mas com título para sede. Sob essa basílica, com título para sede, vinculada com os mártires, o Pascoal I, em 817, e ele termina em 817, constrói a basílica atual. Por isso celebramos esse ano passado e esse ano 1200 anos dessa basílica. Então o que ele faz? Ele amplia a basílica romana pequena, faz uma réplica da São Pedro que não se vê mais. Hoje tem a São Pedro, a grande basílica papal. Mas o Pascoal I faz uma réplica daquela São Pedro que ninguém vê mais. Está lá a nossa basílica, uma réplica. Por isso ela é muito estudada pela arquitetura e pela engenharia. O Papa Pascoal faz essa basílica para colocar e, vamos dizer assim, guardar 2.300 corpos de mártires que está lá nessa basílica, onde eu estou. Então, os ossos dos mártires, que estavam fora da muralha romana, foi colocada lá dentro da basílica, nos caixotes, nesse poço onde Pracede colocava o sangue. Então, o que o Pascoal I faz? Uma basílica réplica de São Pedro, para guardar os corpos dos mártires que estavam fora da muralha romana, no cemitério de Priscila, né, na Via Salária, e, ao mesmo tempo, decora em mosaico todo o Apocalipse, referindo a Jerusalém Celeste. Então, você tem os mártires, todo um cenário de mosaico, que é uma beleza incrível, que é o mosaico bizantino, a escola bizantina. Você tem, sobretudo, uma particularidade, que é a Jerusalém Celeste, onde está reunidos os apóstolos, a Virgem Maria, Santa Pracede, São João Batista e Moisés e Elias, junto com o Cristo, né, que é a porta do céu. Então você tem os mártires sepultados, vamos dizer assim, na cripta.
Os cristãos celebrando a liturgia, olhando a Jerusalém Celeste, a qual nós olhamos no futuro. É a nossa realidade futura. Então, o Pascoal I teve uma intuição muito grande. Qualquer um, né, alguém diz que ele construiu, porque a igreja de Santa Maria Maggiore, que está muito pertinho da nossa, diz que ele ia celebrar lá, isso que era muito confuso, muito barulho, não sei o quê, e ele queria uma igreja mais silenciosa para celebrar a liturgia. E, de fato, até hoje, na cidade de Roma, tem a tradição de quando os romanos chegam, muitos dizem, aqui é a igreja do silêncio, não pode conversar. Até hoje é muito bom, é agradável celebrar a liturgia em nossa basílica, né? Mas é essa intuição do Papa Pascoal I, que também era monge, e gostava da liturgia cantada e celebrada, é muito interessante, que é o depósito dos mártires, os vivos celebrando, olhando o futuro, que é a Jerusalém Celeste. Então isso é muito profundo como simbologia. E nessa capela, nessa basílica, tem uma capela chamada San Zenon, onde tem a sepultura da mãe do Papa, e chamada própria Teodora, episcopa. É a única mulher com título episcopa, porque era mãe do bispo, que é o Papa de Roma. E ela está sepultada nessa capela, que tem os mosaicos mais lindos que a gente pode imaginar, como conceito e simbologia, que é também chamada o Jardim do Paraíso, né? Il Giardino del Paradiso, como se diz em italiano. Então é muito bela essa capela porque representa aquilo que de fato é a nosso pé nessa terra, mas guardando a realidade do céu. Uma pergunta pessoal, de uma curiosidade pessoal. O que você sente sendo reitor de uma paróquia tão importante, de uma igreja tão importante, com tanta história, que data de 800, 900 anos? Como você sente? Qual a sensação de você ser reitor de uma coisa tão grandiosa com tanta história? É a sensação, muitas vezes, a sensação de ser... A gente é nada, pouco insignificante diante de um patrimônio de história que é, vamos dizer, quase que é incalculável. Né? Da tradição de Pedro e Paulo que se hospeda, da tradição que ali está, de uma basílica do século IV, do século VIII, IX, que refaz Pascoal I essa basílica, com toda essa história. Se você imaginar, a primeira obra de Bernini está conosco. No muro da Basílica, numa das colunas da Basílica, está um busto esculpido por Bernini. Jovens, qualquer um diz, né? Alguém diz que tinha 12, 14 anos. Então não sabemos que idade ele tinha. Eu não sei, eu não conheço ainda todos os detalhes da nossa Basílica. Mas para dizer o quanto é importante. Qualquer um diz, alguém afirma, a obra do Caravaggio está na nossa sacristia. Outros falam, não, é de Júlio Romano. Mas, bom, o Caravaggio e Júlio Romano, discípulos e mestres, então está tudo lá dentro. Então tem muito, de fato, um patrimônio de história que é quase, vamos dizer assim, difícil de conhecer, né? De saber todos os detalhes, que eu não conheço, até por falta de tempo ainda para aprofundar todos os detalhes, mas então a pergunta era essa, né? Como eu me sinto insignificante diante de um patrimônio. E com a responsabilidade de continuar preservando e tal. E a gente tem, né, em Roma, uma cidade muito complexa, a gente tem uma responsabilidade não indiferente naquela basílica, como preservar. Então a gente também tem essa missão, vamos dizer assim, de não só gostar da história como história e para ostentar uma história, mas como de fato que a história seja mestra da nossa vida, da nossa realidade, que ela seja mestra de uma humanidade. E aí a gente olha assim e veja como eles trabalhavam, como os artistas trabalhavam. Porque aqui em Pirituba tive a oportunidade, né, tivemos, né, mais na primeira pessoa, mas no plural, tivemos a oportunidade de construir uns metros quadrados numa ascensão do Senhor em mosaico. Aqui em Pirituba. É uma obra muito particular. Deu um trabalho enorme para achar quem fizesse, como fizesse. Deu um trabalho enorme numa parede plana. E imagina lá numa concha, naquele negócio. Isso que eu fico imaginando. Então, e como 1.800 anos atrás construíram tudo aquilo, né, com tanta dedicação que está lá preservado. Então, a minha responsabilidade nesse sentido é grande e eu me sinto, às vezes, pequeno, como se diz, diante dessa história. Se à noite você deitar
e começar a pensar, você não dorme. Ah, não dorme. Então aí entra... Você multiplica os pensamentos, você não dorme. Não dorme. Aí é quando entra a realidade dizendo assim, de fato, isso faz parte de qualquer um que é mais responsável do que eu, entrego a ele, né? A fé entra nessa dimensão. Eu não lembro se eu conheci a igreja, certo. Sua igreja, mas eu lhe faço uma promessa. Eu vou conhecer se eu não conhecia. Agradeço. A próxima vez que Deus me ajudar, que eu possa ir a Roma, eu faço questão de te visitar. E se eu não estiver, quem estiver no meu lugar, pode ter certeza que será acolhido com bastante Eu acho que a igreja ela não pode te perder. Não é questão de você querer ou não querer. É questão de a igreja encarar que a sua perda é muito pior. Não sei, sim, vamos ver. Porque né, não é qualquer um que consegue administrar o que você administra. Qualquer cidadão sentiria medo. Aí tem que ter fé, né? Como diz. Tem que ter fé. E eu sou o primeiro estrangeiro a ser reitor. Ah, é? E nos 820 anos eu sou o primeiro. Não nascido na Itália, segundo diz a história, embora eu tenha cidadania italiana por sangue, por família, mas sou estrangeiro, né? Então, até a cidadania veio depois, que eu já estava lá como reitor. Eu sou o primeiro não nascido na Itália que tem essa responsabilidade perante ao Estado italiano, que é um patrimônio tombado, hoje pertence ao FEC, que é do Ministério do Interno, né? Fundo de Edifício e Culto, que é um patrimônio tombado, nesse sentido, pertence ao Estado italiano. Mas lá dentro nós temos as atividades religiosas, que não sendo paróquia, já foi na história, mas numa reforma da Igreja de Roma, algumas igrejas perderam o título de paróquia para que se organizasse. Como a nossa é muito turista e peregrinos, sobretudo, então ela não é paróquia. Então nós celebramos lá a Eucaristia, confissões, funeral e matrimônio. Nós celebramos muito, sobretudo matrimônio, que é muito a data, adaptada, não sei como diz, para acolher noivos, que é muito bonita, é um tamanho justo nesse sentido de grandeza, e é muito acolhedora mesmo, uma beleza incrível. Mas não sendo paróquia, a gente não tem atividade pastoral de batismo, comunhão e crisma. E essas atividades pastorais mais identificadas, como no Brasil, ou mesmo na Itália, ou certas regiões de Roma, nós não temos essa atividade. É mais hoje acolher grupos peregrinos do mundo inteiro que pede, sobretudo pela EMEI, e é um trabalho que eu faço com muito carinho, acolhendo os grupos quando solicitam espaços, capelas de nossa basílica, ou mesmo a basílica toda, para celebrações. E esse sábado agora, coincidentemente, dia 11, o Papa Francisco terá um encontro com todos os jovens, não sei se do mundo inteiro, da Itália, nem me lembro bem, mas sei que é muitos jovens, e eles pediram a nossa basílica para fazer uma vigília da hora 24 às 6 da manhã. A nossa basílica, embora esteja com pouca gente, agora é época de férias em Roma, vamos acolher com todo carinho. Nossa, que emocionante. Os jovens, assim. Vamos. O Papa estará lá. Você... vai estar, o pessoal. Deve ser muito gostoso. É um encontro com todos. Meu amigo Padre Pedro, a televisão, como eu sempre falo, ela é muito chata. Porque quando bate o horário, tem que cortar. Você tem que cortar. Certo? Infelizmente, o nosso tempo está se esgotando. Eu queria que você fizesse umas rápidas considerações finais, uma mensagem que você queira passar, porque, infelizmente, daqui a pouco o departamento técnico nos corta o sinal. Entendi. Digamos assim, sobre a vocação. Vocação, a gente tem que identificar-se com aquele que nos deu origem à vida. Se a gente não se encontrar com nossa origem, a gente não estará em paz. Essa nossa origem é descoberta através de Cristo, do Jesus, homem-Deus que se fez presente. Então ali está uma resposta ao seguimento do Mestre. Tudo aquilo que a gente faz, podemos fazer. Mas se for em nome nosso, termina. Mas se for em nome daquele que é maior do que nós, vai preservar, como memória. Então eu acredito nisso e por isso não fazemos por nós mesmos, mas por aquele que dá dons e forças para a gente identificar. E até quando fazemos orações e preces, não é em nome próprio para salvar-se, mas é para nos salvar. É a humanidade que precisa ser salvada de uma realidade muito cruel, que às vezes é a indignidade
é a falta de paz, de tolerância, de justiça, é onde a gente pensa que o sol é nosso e esquece que o mundo pertence a todos. Então está a minha consideração, não como uma religião que deve ser única, mas que acolha todas as tendências da humanidade para a paz e para identificar-se com o divino. E tudo aquilo que é de patrimônio das religiões, dos povos, que sirva como símbolo e sinal de uma grandeza que é simbólica, que vai além de nossa razão e capacidade, que nós possamos acolher e compreender. E na nossa ignorância, muitas vezes, olhar, se não entendeu, espere. Espere que o tempo vai mostrar aquilo que nós devemos aprofundar. E vem, hein? E vem. Tá bom? E tá aqui, então, meu grande abraço a todos que, de repente, pode estar nos vendo, nos ouvindo e, sobretudo, minha consideração. Não perca jamais a fé, a esperança. Não seja sozinho nesse mundo, mas agradeça quem está ao seu lado. Obrigado. Meu amigo Padre Pedro, é com muita emoção que eu fiz essa entrevista. Eu te confesso que eu estou tocado pela sabedoria, pela tua experiência, pelo teu conhecimento. É uma coisa confortante para a alma. A tua fé, que demonstra a tua fé, ela exterioriza. E eu estou muito feliz da entrevista. Te agradeço demais. Foi muito bom. Espero que uma próxima vez que você venha ao Brasil, queria novamente acolher um pouco dessas palavras maravilhosas que você pronuncia, poder passar para esse povo que não é pequeno, que nos assistem. Meus amigos, o programa está acabando, para não dizer que acabou. Eu não sei se vocês sentem o mesmo que eu estou sentindo, que é a emoção de ver, porque eu acho que a fé toca na pessoa, ainda que ela seja duvidosa, mas quando você vê um exemplo de vida, por mais que você não queira, por mais que você tente negar, é fato, ela toma conta de você. O programa acabou, muito obrigado, um beijo a todos vocês que nos assistem. Nós temos muita audiência fora do Brasil, tanto na comunidade da América do Sul, quanto nos Estados Unidos e na Europa. Muito obrigado a todos vocês, um grande beijo, fui!